Em nome de Jesus. Buenas noches. Vocês estão tão quietinhos, nossa. Não gosto de gente quietinha, não, hein? Gosto de conversa comigo. Espera aí, deixa eu ligar o amadinho aqui. Vai abrindo a sua Bíblia aí comigo, em 1 Samuel 14. Por favor. Se você trouxe a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia, Dalila? Aí sim. Gente, como sempre, é só uma reflexão, tá bom? Tá? Para nós. Deixa eu ligar aqui meu berego-dego. Vocês estão bem? Vocês estão tão quietinhos. Vamos ficar de pé? A gente vai fazer uma oração. Esticar as canelas. As canelinhas. Espera aí, deixa eu ligar o amadinho aqui que tá. Nossa. Espera aí. Calma aí, gente. Vai orando aí. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Queremos te entregar tudo, Jesus, que já foi feito e tudo que será feito aqui. Eu quero te pedir, Pai, que independente de mim, Senhor, a sua palavra seja dita nessa noite, Pai. Que não seja eu, que seja o Senhor, que seja para o nosso crescimento, para a transformação, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Que a sua vontade prevaleça aqui, Senhor, que as suas palavras prevaleçam aqui. Em nome de Jesus, Pai. Nos guia, Pai, a toda a verdade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Sempre quis falar isso. Gente, conversa comigo, tá bom? Não me deixa aqui falando sozinha. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre missão. Aleluia, Reja, deu um aleluia ali. Primeiro a gente vai ler, eu vou ler tudo, tá? É mais fácil. Eu vou ler 1 Samuel 14 com vocês. Vocês já leram 1 Samuel 14? Mas eu vou ler do versículo 1 até o versículo... Espera aí. Eu anotei aqui. É que eu gosto de ler na minha Bíblia, gente. Eu gosto de ler no computador. Eu vou ler até o versículo 14, se qualquer coisa a gente lê o resto depois. Tá? Lê junto comigo aí, me acompanha. Jonatas, meu Deus. 1 Samuel 14, versículo 20. Por que está 23 aqui? A Bíblia de vocês está assim também? Está assim também? Tá 14. Ah, não, disfarça. Estou vendo outra coisa aqui, viajei. Calma, gente, sou eu, hein? Releva, entendeu? Sou eu. Tô grávida, tô grávida. Vamos lá, 14, versículo 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Para quem não sabe, Jonatas é filho de Saul, né? Tá louca, acabei de ler aqui. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés, não sei se assim pronuncia, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro:
Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então, os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e lhe daremos uma lição. Porque eu creio que nós cristãos, a nossa maior missão é levar Cristo para as pessoas. Mas eu também acredito que nós temos missões específicas, né? A nossa maior missão é falar de Cristo, é levar Jesus aos perdidos, é falar do amor de Deus. Mas existem outras missões que nos são dadas diariamente. Ou, sei lá, na nossa vida, por exemplo, ser mãe é uma missão. Não é fácil. Vocês vão ouvir eu falar de maternidade aqui forever. Mas ser mãe é uma missão, ser pai é uma missão, ser um bom trabalhador é uma missão. Então, existem muitas missões no nosso dia a dia que nos ajudam na missão de levar Jesus, né? São missões que se completam. Tudo que você faz na sua vida, toda a missão que você cumpre, que o Senhor te dá, com certeza é para que o nome dele seja visto, para a glória dele. Então, tudo que a gente faz, eu considero uma missão, algo que o Senhor me incumbiu de fazer. Ser um bom filho. E quando eu li esse capítulo, eu falei, nossa, Jonatas foi bem ousado, né? O cara foi bem assim, eu vou lá. Por quê? Porque tinha acabado de acontecer essa questão do pai dele. E se você continuar lendo, fala sobre eles estarem com medo, porque tinham, tipo assim, eram muitos filisteus. O exército dos filisteus era muito maior do que o exército que estava com Saul. E a Bíblia fala também que eles se esconderam, estavam em cavernas e tudo. É muito legal a história, vale a pena vocês lerem para quem não leu ainda. Mas, enfim, chegou um momento que Jonatas chega e falou assim, não, virou para o amigo dele e falou assim, vamos ali comigo. Sabe esses amigos que te levam para a guerra, sem te avisar? Vamos ali comigo rapidinho, que eu tenho um negocinho para fazer. Foi isso que Jonatas fez. Vamos ali. Pegou o amigo dele, que eu creio que seja um amigo, né? Um fiel escudeiro, eu creio que seja um amigo. E aí, o que ele faz? Como a gente acabou de ler. Ele se posiciona. Essa foi a minha percepção assim, de Jonatas. Diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo ali na guerra, naquela missão que eles estavam fazendo, de tomar aquele lugar e tal, aquele monte de cidade, que é um monte de nome que eu confundo tudo. Mas, diante de tudo que estava acontecendo, o que ele fez? Ele se posicionou. E uma das primeiras coisas que Deus me falou com relação a esse texto é isso, que quando nós temos uma missão, ainda que a circunstância diga coisas contrárias, ou, sei lá, ou até coisas boas, mas que fazem você duvidar ou ficar parado, chega um momento na sua vida que você precisa se posicionar. Por quê? Porque senão você vai ficar ali, vai ficar todo mundo se escondendo, igual eles fizeram aqui, vai ficar todo mundo parado, escondido. E ninguém vai fazer nada. Tipo assim, vamos ver no que dá isso daí. E eu falei, nossa, Senhor, realmente foi muito legal o que Jonatas fez. Porque se você ler toda a história, você vai entendendo que com o tempo ele vai, ainda que diante do que o pai dele fez, o Senhor derramou o favor dele na vida de Jonatas. Então, eu quero que eu vou, como sempre, falar em tópicos, tá, gente? Então, nosso primeiro tópico hoje é que quando nós temos uma missão, seja ela qual for, independente se é propagar o evangelho ou cumprir uma missão pessoal nossa, vai chegar um momento em que a gente vai precisar se posicionar. Não sei como, às vezes é tomar uma atitude, às vezes é você deixar de fazer alguma coisa que está te atrapalhando de cumprir aquela missão. Porque isso acontece muito, e às vezes sem a gente perceber, a gente precisa fazer algo, sei lá, eu preciso lavar uma louça. Vou ser bem assim, né? Preciso lavar uma louça, mas eu tenho outras coisas para fazer, mas eu preciso terminar aquilo primeiro. Então, eu preciso me posicionar. O que eu vou fazer primeiro?
Eu preciso tomar uma posição, porque senão eu não vou fazer nada. Eu vou ficar o quê? Procrastinando todas as outras coisas e eu não vou terminar nada. Eu vou ficar sempre no mesmo lugar. Tá bom? Vocês estão aqui? Conversa comigo. Não me deixa sozinha, não. Tá bom? Eu creio que o Senhor ele olha para a gente de formas diferentes. E quando a gente se posiciona, eu creio que Deus olha e fala assim, isso. Sabe, tipo assim, quando um amigo fala assim para você, meu, isso, vamos. E quando a gente se posiciona, o Senhor fala assim, isso, vamos, porque as coisas vão dar certo. Então, quando você parar e analisar e falar, Senhor, eu preciso terminar isso, ou é alguma coisa na sua família, alguma coisa no seu trabalho que está travado, não sei, às vezes você precisa se posicionar para poder terminar aquilo que o Senhor te propôs a fazer. Porque se você está lá, é porque Deus tem algum propósito para aquilo. Você crê? Eu estou lá, eu faço o meu trabalho, mas eu não posso ficar aqui esperando a vida me levar, deixando, não, eu preciso me posicionar. Então, é muito importante que, durante a sua missão, durante o seu caminho, você se posicione. E, com certeza, você vai ter um bom término de missão, seja ele qual for. Amém? Eu vou ser bem rápida hoje, tá, gente? Eu não vou falar muitas coisas, não. Amém? A irmã querendo ir embora já. A segunda coisa que eu vi aqui, enquanto eu lia, é que durante esse percurso que Jonatas estava indo lá e tal, para meio que, eu não sei qual é a palavra certa, mas invadir lá os irmãos lá, os filisteus, ele estava com o amigo dele, né? E quando eu comecei a ler, eu achei muito interessante, porque a Bíblia não fala sobre o amigo dele, só fala que era um escudeiro, era um cara que estava ali, né? E o Espírito Santo falou para mim assim, não importa a sua missão, eu estou com você. Então, você não está sozinho, esse é o segundo ponto. Em Isaías 41:10, é um versículo que diz assim, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E esse escudeiro de Jonatas, nesse momento, representa para mim o Espírito Santo, que é aquele que está com a gente todos os dias. Né? Então, a gente passa por algumas missões nas nossas vidas. Eu gosto de falar da maternidade, porque eu estou passando por isso, que você tem que fazer umas coisas e fala, gente, não é possível que isso está acontecendo comigo. E o Espírito Santo fala, calma, eu estou aqui com você. Não tema, vamos lá, fica firme. Por quê? Em nenhum momento o escudeiro dele titubeou, falou, não, você é louco, não faz isso. Não, ele estava ali com ele. Tanto que no versículo... Peraí, deixa eu olhar aqui, gente, peraí. Que eu esqueci de anotar os versículos. Tem um versículo que ele fala assim... O que você for fazer, não com essas palavras, mas o que você for fazer, eu vou com você, eu estou com você. E o Espírito Santo ele é assim com a gente. Quando a gente está numa missão, quando a gente precisa cumprir uma missão, às vezes a gente se sente muito sozinho. Parece que está todo mundo sumiu. De repente, parece que não tem ninguém. Mas o Espírito Santo faz questão de te lembrar que ele está ali com você todos os dias. Então, se você está passando por uma missãozinha que você precisa cumprir, seja ela qual for, não se esqueça que você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Porque a gente se esquece disso. Eu não sei vocês, mas eu me esqueço às vezes. Eu falo, não é possível. Eu me sinto tão sozinha que eu falo, Jesus, não tem como. Não, o Espírito Santo fala, eu estou aqui, eu habito em você, e você não está só, e a gente vai até o fim juntos. Amém? Estou falando que eu estou sendo rápida hoje? Estou sendo bem direta. Anota tudo aí, tá bom? Terceira coisa, o que Jonatas fez, né? Ele falou assim pro escudeiro dele, ele falou assim, olha, a gente vai lá no penhasco tal, e a Bíblia fala que é íngreme, imagina, né? O cara subindo lá no negócio, imagina ele olhar para baixo, que ele, Deus me livre, só de pensar me dá vertigem. Aí ele vira para o amigo dele e fala assim, ó, a gente vai deixar eles nos verem. Se eles nos verem, isso significa que Deus está a nosso favor.
Certo? Se eles não verem, a gente não vai avançar. Se eles, tipo assim, se eles não falarem, vem cá e tal, tipo, afrontar a gente vai ficar aqui de boa. Mas nós vamos deixar com que eles nos vejam. Então, o que o escudeiro dele falou assim, querido, vamos lá, você falou, está falado. Então, o que aconteceu ali? Jonatas armou um plano, certo? Uma estratégia. E o que aconteceu? Quando eles se deixaram ver, os filisteus falaram, não, vem aqui que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, dá uma coça em vocês. Eu falei, então tá bom. Mas Jonatas sabia, porque Jonatas sabia que isso seria bom, porque ele falou para o escudeiro dele, ele falou assim, se eles nos verem e nos chamarem, isso significa que o favor do Senhor está sobre nós. Então, isso deu coragem para ele, ele falou assim, eu vou, porque eu sei que Deus me respondeu. Então, Jonatas tinha um plano. E com Deus não é diferente. Confia nos planos do Senhor. Esse é o terceiro. A gente precisa confiar nos planos que Deus tem para a gente. O escudeiro dele confiou nele ali. Ele poderia ter falado, você é louco, os caras vão vir, a gente vai arregaçar nós lá em cima. Eu no lugar dele, né? Aquelas irmãs bem... Eu falei assim, o cara vai vir, a gente, você é doido, você quer que a gente seja visto? Não, mas confia nos planos que o Senhor tem para você, porque, querido, eles vão dar certo. Eles vão dar certo. Deus não falha, Deus não erra. E uma das coisas que mais me encantou é que, esse escudeiro dele era muito gente boa, né? Não, vamos lá levar uma coisa. Eu fico pensando na minha cabeça assim, gente, como assim o cara fala que vai deixar ser visto e se os caras, sei lá, fizer... Na época, eu não sei se tinha flecha, lança, tinha essas coisas, mas não sei como que seria, né? Enfim... eu falei assim, caraca, ele pensou em algo e o Senhor respondeu para ele ali naquele momento. Por quê? Porque ele confiou em Deus naquele momento. Ele confiou, ainda que eu creio que foi Deus que deu aquela estratégia para ele naquele momento. Se eles verem você e tal, mas eu estou aqui. Os meus planos vão dar certo. Ele confiou no Senhor, ele foi lá em cima e tal. E aí, o que aconteceu? O que a história conta? Que eles pegaram, se eu não me engano, foram 20 homens que eles conseguiram matar. Ele e o escudeiro dele. Que eles conseguiram matar ali naquele momento, né? Que foi o que aconteceu ali. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando, e eu fiquei assim, até demorei para escrever essa parte, falei, nossa, Deus, foi muito simples. Foi muito assim, uma coisa muito simples. Se eles verem vocês, vocês podem ir lá. E às vezes a gente acha que Deus tem que mandar sei lá, todos os pássaros e todas as coisas e não sei o que para falar com a gente. Não, e às vezes Deus é tão simples e a gente não presta atenção. Então, confiar nos planos de Deus é saber que você não vai precisar ver uma montanha se mexer. Mas saber que se Ele falou que é para você fazer isso porque Ele está com você, faça aquilo ainda que seja muito simples. Porque vai fazer toda a diferença para você. Amém? Então tá. Quarto, já está acabando, tá bom? Eu sou bem rápida. Esse quarto continua falando sobre o escudeiro dele. Uma das coisas que Deus me falou enquanto eu li, eu até fiquei procurando um versículo e tudo, mas eu fiquei meio... Eu falei, Jesus, eu preciso, sei lá, de uma... Eu queria um versículo para isso, mas eu não encontrei. Mas o dia que eu achar, eu vou mostrar para vocês. Durante a nossa missão, a gente vai precisar de pessoas. E eu sei que ali naquele momento, Jonatas tinha somente o escudeiro dele. Mas na nossa vida, nas nossas missões, nos nossos dias a dia, nas coisas que Deus tem nos dado para a gente fazer, a gente precisa de pessoas. E eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, cara, esse menino aí que estava com ele, a Bíblia não fala nada a respeito. E eu fiquei pensando como que ele era. Deus sempre dá umas viajadas, sabe, gente? Mas, amém. E aí, o que eu pensei? Eu falei assim, chega um tempo na nossa missão que, assim como Jonatas, você vai precisar de alguém. Só que também existem momentos da nossa vida que você não vai ter algumas pessoas. E existem momentos da nossa missão, da nossa vida, né? Ou, sei lá, do nosso trabalho, coisas que a gente precisa fazer. E... Tá
tudo bem? Que a gente vai precisar de pessoas que a gente não quer por perto. No caso de Jonatas, ele tinha um amigo dele, o escudeiro dele. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, às vezes você vai precisar de pessoas que você não quer, mas é necessário que essas pessoas estejam perto de você e com você, porque eu quero que algumas coisas se cumpram na sua vida, alguns propósitos se cumpram, você precisa cumprir essa missão. Para você cumprir essa missão determinada, você precisa dessa pessoa determinada. Vocês estão entendendo? E aí eu falei, Jesus, como assim? Eu falei assim, aqui foi muito fácil para Jonatas, porque ele tinha uma pessoa que ele confiava. Ele tinha alguém. Então, se você analisar, foi muito tranquilo para ele. Deus foi muito bom para ele. Mas, na real, aqui com a gente, na nossa vida, nas coisas que a gente tem que fazer, às vezes, para a gente concluir alguma coisa, ou determinada missão, e começar outra, nós precisamos de pessoas que nós não queremos perto da gente. E o que nós precisamos fazer nesse momento? Amar. Amar. E não só amar. Uma coisa que Deus me falou, e até me lembrou de uma coisa que aconteceu comigo, é que ninguém vence sozinho. Não importa se a pessoa não te agrada, ou se você olhar para ela e olhar para você, você vai falar, nossa, eu sou tão falha quanto. Mas você precisa daquela pessoa. E aí Deus me lembrou de um episódio que aconteceu um tempo atrás, que eu fui num aniversário. Gente, eu estou ofegante assim porque o neném está aqui em cima, tá? Eu fui num aniversário e eu encontrei uma pessoa nesse aniversário. E eu achei essa pessoa muito estranha comigo. Mas eu tenho esse tique nervoso. Eu falei assim, Jesus, tira isso de mim. Porque, às vezes, a gente mesmo que fica procurando pelo em ovo, não é? A gente não é assim? Então... E aí eu fiquei meio cafufada com aquilo. Até falei com o Tiago, falei, que esquisito. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu xinguei a pessoa? Será que eu falei alguma coisa que a pessoa ficou chateada? Será que eu não cumprimentei? Porque tem gente assim, você não cumprimenta, né? Pronto, você tem uma rixa com a pessoa. Aí eu falei, Jesus, o que está acontecendo? E eu fiquei algumas semanas com aquilo na minha cabeça. Eu falei, gente, como assim? O que está acontecendo? Aí fui eu, a corajosa. Mandei uma mensagem para a pessoa. Gente, eu não sou de fazer essas coisas, hein? Mandei uma mensagem para a pessoa e falei, então, né, é que eu senti isso e tal, fiquei incomodada, já estou umas semanas assim. E eu queria saber se eu fiz alguma coisa para você, se eu te magoei, sei lá, se aconteceu alguma coisa e tal. E aí a pessoa foi e me deu o ponto de vista dela com relação ao meu comportamento. Ela não me julgou. Ela não me apontou nada. Tanto que a pessoa falou isso, falou assim, esse é o meu ponto de vista com relação ao seu comportamento, é apenas o meu ponto de vista, eu não estou querendo te julgar, te condenar, nada disso. E aquele momento abriu os meus olhos para algumas outras coisas. E destravou também algumas outras missões que eu tinha para fazer que eu deveria já ter concluído, eu não concluí por causa disso. Por causa do ponto de vista que ele me falou. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, Jesus, que esquisito, né? Mas Deus é tão bom que Ele usa essas coisas para nos mostrar algumas coisas que a gente não está vendo. E aí eu falei, caraca, como assim? Aí ele falou comigo lá e tal, pedi perdão a ele, falei, não é o que você está pensando, enfim, conversa, deu tudo certo. E aí, enquanto eu estava vendo, né, preparando a palavra, Deus falou para mim que, para algumas missões serem concluídas na nossa vida, a gente não pode deixar coisas pendentes. A gente não pode deixar coisas para trás. A gente precisa resolver. Então, se existe alguma coisa, um pelo aí que está no ovo, que você está achando que tem alguma coisa estranha, vai lá e resolve numa boa. Eu acredito que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele não vai deixar isso virar uma bola de neve. Não, Ele vai ter prazer em você ir lá e conversar com a pessoa e falar, e esclarecer, só esclarecer. Tanto que no dia seguinte, essa pessoa falou assim para mim, nossa, eu fiquei tão feliz que a gente conversou, porque não tinha nada a ver. Foi só uma impressão e está tudo bem. E, às vezes, a gente perde amizades, perde pessoas que são fundamentais para a gente concluir o que a gente precisa fazer por causa de um simples desentendimento, uma coisa que é só na nossa cabeça. E eu falei, cara, esse menino escudeiro, ele é maravilhoso. Mas e se fosse com uma pessoa que você não está bem resolvida?
Mas assim, não aconteceu nada, você só está achando que tem alguma coisa errada. E o Espírito Santo me pegou nisso. Eu falei, realmente. E algumas missões nas nossas vidas não são completas, a gente não termina, a gente não consegue concluir, para no meio do caminho por causa disso, de desentendimentos bobos, coisas que não tem nada a ver. E está só na nossa cabeça. Então, que o Senhor fale ao seu coração. Se existe alguma coisa aí que precisa ser resolvida, resolve. É tão bom, foi tão bom para mim, para essa pessoa, que, tipo assim, tá tudo bem, sabe? Foi muito bom. E eu falei, nossa, Senhor, obrigado, porque às vezes a gente chegou até a conversar sobre uns outros assuntos e eu tinha umas outras coisas para resolver e essa pessoa me ajudou e eu terminei algumas coisas que eu precisava. Então, isso fez com que as coisas na minha vida andassem. Sabe, você não fica parada ali. Não, eu não vou fazer isso agora porque eu não posso resolver isso agora. Eu vou para essa missão aqui primeiro. Vou para essa aqui que eu preciso fazer isso aqui também. E você vai deixando, vai arrastando, vai deixando as coisas para trás. Não pode. Entendeu? Não fique com uma impressão errada. Pergunte. Pergunte as coisas. Ah, eu acho que não, você não acha nada, meu amor. Você tem que ir lá e perguntar. Entendeu? Você não acha nada. Achar é muito, muito vago a gente achar as coisas. Você tem que chegar e falar, eu estou me sentindo assim com relação a isso, isso e isso. É isso mesmo? Não, não é amém. Ah, amém. Falei, obrigada, eu posso seguir, posso continuar para terminar minha missão. Amém? Vocês estão aqui, gente? Os irmãos. Amém, gente. É isso aí. Quinto e último. O que aconteceu com Jonatas, como eu disse para vocês? Agora eu anotei aqui. Está falhando esse negócio, está me incomodando. Amém. Continua, filho, fica firme. No versículo 14, deixa eu ler o versículo 14 aqui. Aqui, ó, naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. E aí, se você continuar lendo a história, fala que os filisteus, tipo assim, foi mó caos, mó terror. Eles começaram a ficar assustados. Por quê? Porque Jonatas foi lá e começou a fazer o negócio aquecer. No começo eram só 20. Mas aí o pai dele, que estava lá não sei aonde, escutou falar que os filisteus estavam tudo se matando, que estavam um auê. E aí o povo de Israel, que estava tudo escondido, começaram a sair das cavernas e foi um vucu-vucu. E aí eles venceram a guerra. Tipo assim, ele começou com 20. Tipo, estava ele e o amigo dele, certo? Então, eles começaram matando 20 pessoas, 20 homens. Que estavam armados, inclusive... A história fala que o povo de Israel não estava armado, porque eles tinham que pagar não sei quantos quilos de prata lá, para poder ir lá nos filisteus, para afiar as facas, os machados, não sei o quê. Então, assim, eles estavam, tipo assim, vamos todo mundo morrer. Mas Jonatas foi lá, começou, e aí foi Mauê, e o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, de uma certa forma, eles não precisaram fazer praticamente nada, se você for levar em conta, né? Olhar bem friamente, eles chegaram lá e foram vistos, tal, não sei o quê, matou 20, aí eles começaram eles mesmos se matarem. Tipo assim, eles, meu, está acontecendo alguma coisa. Aí eles ficaram meio atordoados, aquele vucu-vucu, não sei o quê. E todo mundo, acho que a maioria se matou do que os próprios hebreus foram lá e mataram o restante, porque eles eram em minoria, né? Eles estavam em menos homens. E eu peguei e falei para Deus assim, eu falei, caraca, ele começou com 20, né? E eles eram, acho que mais de 6.000, os filisteus. Eu não lembro, gente, todos os números. Estou grávida, releva. E o Senhor, mais uma vez, a Bíblia fala que o Senhor derramou o favor dele sobre a vida de Jonatas e eles venceram a guerra, né? Uma guerra que tinha acontecido uma história, o pai dele foi lá, fez tudo errado, né? Foi lá, ao invés de esperar 7 dias, não esperou, enfim. E onde que eu quero chegar com isso, né? Com tudo isso que eu falei até agora? Que
eu creio que para todos nós existe um propósito muito específico para certas coisas nas nossas vidas, né? Deus é bom que Ele fez a gente tudo diferente, né? Cada um sabe onde aperta o calo. Mas existem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento, senão a gente fica parado no mesmo lugar. E eu acho que a maior missão que a gente tem até hoje, o maior exemplo de missão foi o que Jesus fez. Né? Jesus ele se posicionou diante de tudo que tinha acontecido com a humanidade. Ele falou, tá bom, Deus, eu vou lá, paizinho, vou lá, vou me entregar. E ele se posicionou, ele foi lá, ele fez tudo o que ele fez por amor a nós. Ele cumpriu a missão dele para que a gente pudesse cumprir a nossa missão. Então, a gente precisa tomar cuidado com os detalhes que a gente não presta atenção. Então, pode parecer que para Jonatas às vezes foi fácil. Se você ler, você fala, legal, ele foi lá, os caras viram ele foi, matou e todo mundo se matou. Mas não foi bem assim. Muitas coisas tinham acontecido. E com Jesus também foi assim. O ministério de Jesus durou quanto tempo? 3 anos. Então, foi pouco tempo. Foi como Jonatas. Eles começaram com 20. Jesus foi 3 anos. Mas esses 3 anos foram para que a gente pudesse levar para toda a humanidade Jesus. Para que a gente pudesse levar Jesus para todas as pessoas que não conhecem. Para a gente resgatar os perdidos. O Senhor nos incumbiu de fazer isso. Mas a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente faz durante a nossa missão. Porque senão a gente fica parado e deixa as nossas missões de lado. E não cumpre o que o Senhor nos chamou para fazer. A gente se acostuma, a gente vem aqui, fica só trabalhando, e esquece o motivo, a razão. A gente não está aqui porque a gente é um hobby vir aqui na quarta-feira. A gente está aqui porque nós temos uma missão a ser cumprida. A gente precisa cumprir a missão. E eu até escutei esses dias, alguém me falou, eu escutei numa pregação. As pessoas que conhecem a Cristo e que estão fora da igreja, o Senhor sabe de tudo, mas muito mais os perdidos precisam ser resgatados. Acho que foi o Pedro que falou isso, não lembro. Então, a gente precisa focar nas pessoas que precisam de Jesus mesmo. Entendeu? Eu estava vendo umas coisas na internet, eu comecei a analisar. Tem tanta gente reclamando da igreja, tanta gente que sai da igreja por causa de nada, ou que fica, mas nunca está satisfeito, e um monte de gente morrendo sem conhecer Jesus, e a gente focado nessas pessoas. Não que a gente não tem que cuidar delas, não é isso. A gente precisa ajudá-las a se manter na fé. Mas nós temos uma missão, que é levar o evangelho a toda criatura. Então, a gente não pode perder o foco disso. Jonatas não tinha foco. Tinha acontecido 300 mil coisas com o pai dele lá, fez um monte de coisa. Ele falou, não, eu vou lá e eu vou atacar esses doidos e vai todo mundo morrer. E o Senhor botou a favor dele lá, na vida de Jonatas, e ele venceu. Eles venceram a guerra aquele dia. O Senhor entregou na mão deles, a Bíblia fala. Então, você não pode perder o foco. Você não pode esquecer qual é a sua missão. E isso é no nosso dia a dia. É na pessoa que a gente dá bom dia. É para o porteiro que a gente fala de manhã bom dia. Às vezes, a gente não pergunta para o porteiro de manhã como que ele está. Eu saí hoje de manhã bem cedinho, fui trabalhar. Gente, estava um frio, mas um frio. Eu olhei aquele cara, eu quase falei assim, você quer um cobertor? Mas um frio. Dentro de mim, ele, parecia que ele estava congelando. Eles ficam ali na frente do condomínio. E eu falei, Jesus, assim. E eu confesso para vocês que eu não tive coragem. Eu falei bom dia para ele, mas dentro de mim eu falei, você quer um cobertor? Você quer um chocolate quente? E assim, eu poderia simplesmente parar ali e conversar com ele, ou sei lá, e ter uma oportunidade de falar de Jesus. As oportunidades aparecem para a gente o tempo inteiro de cumprir a nossa missão e a gente não fica atento. Entendeu? Jonatas, independente do que aconteceu com o pai dele e todas as coisas, ele pegou o amigo dele e falou assim, vamos lá, que eu vou fazer acontecer esse negócio aqui, o Senhor vai à nossa frente. E ele cumpriu a missão dele. Então, o que falta para a gente cumprir a nossa missão? O que está faltando? O que está me impedindo? O que eu não estou fazendo? O que eu preciso parar e falar, não estou fazendo errado, eu preciso mudar isso daqui. Eu preciso me posicionar? Eu estou me sentindo sozinho? Será que eu estou deixando buraco por aí? Não estou resolvendo as coisas com as pessoas? Porque eu acho que isso é uma das piores coisas que nos impedem de cumprir aquilo que o Senhor nos propôs. É a gente deixar as coisas abertas por aí. Eu nunca me esqueci dessa frase, ninguém vence sozinho. A gente precisa das pessoas e as pessoas precisam de nós. Independente de quem elas são.
E isso foi o que, assim, o que Deus mais falou comigo. Então, hoje, às vezes, eu lembro de alguém, eu falo, Jesus, acho que eu preciso mandar uma mensagem para essa pessoa. Vai que ela está pensando alguma coisa errada sobre mim. Então, tipo assim, foi uma coisa que Deus colocou em mim. E para mim está sendo maravilhoso. Entendeu? Está sendo ótimo, porque as pessoas entendem, nos interpretam mal às vezes. E simplesmente por um motivo que não tem nada a ver. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça tudo às claras, que seja tudo esclarecido, que seja tudo na luz. Não é assim? Seja com pessoas daqui ou seja com pessoas de fora. Eu trabalhei muitos anos com vendas e você conhece todo tipo de pessoa. E às vezes eu me lembro que chegavam mulheres assim, depressivas, que gastavam horrores de dinheiro porque precisavam suprir uma necessidade ou de alguém, que, sei lá, um homem, ou uma necessidade da família, enfim. E assim, às vezes eu só falava tipo assim, eu parava só para ouvi-la e falava que vai ficar tudo bem, que ia orar por ela, tipo assim, aquilo já mudava a vida da pessoa ali em 5 segundos. Então você precisa olhar para você e falar, Senhor, qual é a minha missão? O que eu preciso fazer para cumprir a missão que o Senhor me deixou? A maior missão, que é falar do Senhor. Mas existem outras coisas que eu também preciso fazer e eu preciso me examinar para poder cumprir aquilo que o Senhor me propôs. Para quê? Para a sua glória, para que o Senhor seja visto, não a mim. Não ao que eu faço, porque o que eu faço não importa. Tudo vem de ti, tudo volta para ti. Mas eu quero cumprir a minha missão. E para eu chegar nessa missão final, eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso me posicionar. Isso é muito importante. A gente não se posiciona diante de muitas coisas. A gente fica esperando o outro sempre fazer alguma coisa. Imagine se Jonatas ficasse lá parado esperando o pai dele resolver aquela situação. Eles iam ficar lá eternamente. Israel ia ser tomada por aqueles milhões de homens que eram em muito mais quantidade do que o povo de Israel. Então, se posicione. Fala, Senhor, não vou mais ficar nessa situação, eu vou resolver isso aqui. Ninguém vai, tá bom, eu estou indo. Não vou ficar esperando ninguém vir falar comigo, eu vou lá e vou resolver. Gente, é tão libertador, é tão maravilhoso. E assim, tipo assim, parece que Jesus chega e fala, bate assim na sua mão, é isso aí, garoto. Entendeu? Então, é muito importante você se posicionar. É muito importante você saber que o Espírito Santo está com você sempre, que você não está sozinho, que Ele vai te acompanhar na sua missão. Ele vai com você até o fim da sua missão. Amém? Vocês estão aí, gente? Ai, que bom, fico feliz. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé, por favor. Em João 12:18, fala assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu creio que falta só um tequinho para Jesus cumprir aquilo que ele nos prometeu, que é a volta dele. E está aí já, ele está com a mão na maçaneta. Literalmente. Essa é a minha sensação todos os dias. Eu falo, Jesus, você está com a mão na maçaneta para abrir essa porta. Então, eu creio que, como ele mesmo disse aqui, ele nos deu o poder através dele, autoridade no nome dele, para fazer coisas maiores. E é isso que o Senhor está nos pedindo hoje. Cumpram as missões que eu deixei para vocês. É importante. Porque eu vou voltar. Eu vou voltar. E existem pessoas que precisam de mim. Existem pessoas que, por incrível que pareça, ainda não conhecem Jesus. Então, uma coisa que o Senhor falou muito assim comigo, que tipo assim, pegou pesado. Falei assim, para de olhar para o seu umbigo, por favor.
Chega do ego. Chega de ficar olhando para o seu umbigo. Ah, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Realmente nós precisamos. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo e isso não é suficiente. Jesus é suficiente para nós. Nós temos uma missão a cumprir. E a gente precisa pedir para que Ele nos lembre todos os dias qual é a missão que nós temos que cumprir. Às vezes, essa sua missão de falar dele é onde você está, lá onde você não gosta. Meu Deus, não aguento mais esse trabalho. Mas você vai ficar lá até você conseguir levar alguém para a igreja. Até Jesus pegar você e falar assim, vai lá e ora por aquele irmão que ele está precisando. Eu fiquei 3 anos na Sephora e eu conheci um rapaz que eu tenho um amor muito grande por ele. Sabe quando você ama muito uma pessoa, que você não sabe de onde vem? E eu me lembro que ele mandou uma mensagem para mim quando o Bolsonaro foi eleito. Ele falou assim, como você pode falar que você me ama se você votou no Bolsonaro? Que eu olhei para ele assim. E ele é gay, ele é homossexual. E o pai dele é pastor. Ele tem uma história linda de vida. Assim. Você escuta ele falar, ele é muito inteligente. E toda vez que eu me lembro dele, assim, me dá um aperto no peito. Eu falo, Senhor, será que eu cumpri a minha missão com ele? Eu fiquei lá 3 anos. Será que eu cumpri? Será que tudo que eu falei para ele, o que eu pude falar... Quantas vezes a gente ficou até tarde da noite falando da Bíblia, ele fazendo 300 perguntas que eu não sabia nem responder. Falei, calma, eu vou perguntar para alguém e eu te respondo. E esses dias eu me peguei, eu até vi ele no Stories, falando do Bolsonaro e tal. E eu falei, Jesus, será que eu cumpri a minha missão com ele? Então, às vezes, a nossa missão é cuidar de alguém. A gente tem, assim, Deus foi colocando algumas coisas. Eu tenho muitas missões. Às vezes a sua missão é educar o seu filho nos caminhos do Senhor, que é tão difícil. Às vezes a sua missão é cuidar dos seus irmãos, é cuidar dos seus pais. E a gente não dá tanta importância para isso. Mas o Senhor nos pede hoje que a gente olhe para a gente e fale, Senhor, qual é a minha missão? Existe a missão, né, que é a missão de todo cristão, que é levar o amor de Jesus e salvar os perdidos, sim. Mas, às vezes, a gente acha que isso só é possível lá na África, onde o Burg está. Não, gente, às vezes é alguém do nosso lado. No seu dia a dia, o cara que te atende de manhã na padaria. Então, eu queria pedir para você fechar os seus olhos. E perguntar isso para o Senhor. Falar, Jesus, qual é a minha missão? Hoje, o que o Senhor tem que eu não estou vendo? Será que eu estou com alguma missão no meio do caminho? Será que eu não estou conseguindo confiar nos teus planos? O que está acontecendo? Eu quero saber. Coloca a luz nessas coisas, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem como propósito para mim. Eu quero cumprir a minha missão. E se for necessário começar outras, até que o Senhor volte. Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, diante da Sua palavra. E queremos, primeiro, Te pedir perdão, porque quantas missões a gente já deixou de lado, quantas pessoas nós deixamos de lado, quantas vezes a gente olhou para o nosso umbigo, quantas vezes a gente só se preocupou com a gente mesmo e esqueceu que existe uma missão que nos foi proposta. Nós queremos que o Senhor está prestes a voltar. Mas nós queremos também, Senhor, que o Senhor deixou algo específico para nós aqui e que nós queremos cumprir. Se existe algum de nós aqui que não sabe qual é a nossa missão, nos revela agora. Em nome de Jesus, nos mostra e nos dá coragem de cumprir essa missão. E não só hoje, não só agora, mas todos os dias. Nos traz a memória, não, eu tenho uma missão e eu preciso fazer isso e isso para que ela seja concluída. Não por mim, mas para o Senhor, para a glória do Senhor.
Nos dá, Senhor, o coração de Jonatas, que foi lá e se posicionou, que confiou na estratégia que o Senhor deu para ele, que tinha alguém ali do lado e que venceu, porque o seu favor estava sobre ele. Por isso nós clamamos nessa noite, Senhor, o seu favor sobre nós. Nos ajuda a enxergar as coisas que nós não estamos vendo. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Sacode, Senhor, no nosso corpo, a nossa alma, nos faz ver aquilo que precisamos mudar. Tira a gente do mesmo lugar. Faz a gente parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o lado. E falar, não, Senhor, não posso ficar assim. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Existem pessoas que precisam ouvir do seu amor, que estão precisando de você. E eu estou aqui só pensando em mim. Muda isso em nós, Senhor. Muda isso em nós hoje, em nome de Jesus. Muda isso em nós. Nós queremos mudança, nós queremos transformação. Renova a nossa mente agora, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, se precisamos ser renovados na mente agora, que seja agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que os seus planos, eles são maiores do que os nossos. Que a sua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos à sua disposição nessa noite, Senhor. Envia-nos. Envia-nos, Senhor. E que ainda que a gente tenha o sentimento ou a impressão de que é uma coisa pequena, faz a gente ter bons olhos para aquilo, Senhor, em nome de Jesus. Jonatas começou matando apenas 20 homens, eram 20 homens, e daqueles 20 homens, muitas e muitas coisas aconteceram, porque o seu favor estava sobre ele. Por isso que te peço, Deus, que a gente possa valorizar as pequenas coisas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Mostra para nós o que a gente precisa ver essa noite, Senhor. Queremos cumprir a nossa missão. Queremos cumprir a nossa missão, Senhor. Queremos cumprir a nossa missão. Nos ajuda, Pai, a cumprir a nossa missão, seja ela qual for. Às vezes a nossa missão tá mascarada de uma outra coisa e a gente não está conseguindo ver. Em nome de Jesus, Pai, nos revela qual é a nossa missão nessa noite. Se é na nossa casa, se é na nossa família. Nos dá coragem, Senhor. Precisamos de coragem, assim como Jonatas foi corajoso de subir naquele penhasco. Derrama sobre nós, Senhor, um espírito de coragem. Porque precisamos ser corajosos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Obrigado, Pai, porque o Senhor cumpriu a sua missão. O Senhor morreu naquela cruz, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo e vai voltar. E nós queremos ser cooperadores disso, Senhor. Queremos ser cooperadores disso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Queremos resgatar aqueles que ainda não te conhecem. Queremos, Jesus, ser instrumentos nas tuas mãos para as pessoas que te conhecem, mas que estão afastadas por algum motivo, porque abandonaram a missão em algum momento, por alguma razão que não sabemos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos acordar amanhã, tendo entendimento de que temos uma missão a cumprir. Independente de como nos sentimos, de como estamos, que possamos ter o desejo de te obedecer e cumprir aquilo que o Senhor nos propôs. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra.
Que sejamos terra fértil, Senhor, e que essa palavra dê frutos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.